A paz do Senhor a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação. Seja bem-vindo ao programa Teologia Viva. No episódio de hoje falaremos sobre dois assuntos. O primeiro é a importância da doutrina da criação para a igreja. E o segundo, os resultados de não crer na criação como doutrina. Fique conosco, o programa Teologia Viva está começando. Meus amados irmãos, que bom tê-lo uma vez mais conosco e hoje finalizaremos essa temporada. Já estamos com saudade de todos que nos acompanharam em nossas aulas. Para tanto, hoje usaremos o texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 2 que diz: E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Algumas pessoas tentam afirmar que a doutrina da criação não tem muita importância para a vida e a fé cristã, pois não interferem diretamente na salvação. As várias teorias e tentativas de dar à criação aspectos mitológicos, lacunas intermináveis, explicações científicas recheadas de naturalismo, a fim de defenderem suas teses, tem levado muitos a tolerar esses posicionamentos. Já outros afirmam que a mais importante é a morte expiatória de Jesus, as doutrinas basilares da fé, o batismo, a ceia, a volta de Jesus, etc. Afirmam ainda que a doutrina da criação não tem méritos nessas causas acima citadas. O fato é que mesmo antes de crermos na morte e ressurreição de Jesus Cristo, é necessário crer que Deus existe e que é o Criador e o Redentor de todas as coisas. Porque se não cremos em Deus e na Sua palavra como fiel e verdadeira, como consideraríamos crer na obra redentora de Jesus? Vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. Quando Paulo e Barnabé entraram em uma sinagoga em Icônio, a fim de ali anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, após sua pregação, muitos creram e podemos observar que, em seu ensino, não deixaram de apresentar também a doutrina da criação e o Deus Criador do céu e da terra. Está escrito: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos, e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 1 e o 15. Mais adiante, Paulo e Silas, entrando em Tessalônica, foram a uma sinagoga dos judeus e anunciaram as boas novas de Jesus. E ali muitos creram. Todavia, Paulo e Silas, como sempre, fundamentaram sua pregação, dando ênfase ao Criador. Disseram: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, disse Paulo,
Achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 17, versículos de 1 a 4, também o versículo 23 e o 24. Como já destacamos, a doutrina da criação dá sustentação à fé, afirmando que Deus é o Criador e autor de todas as coisas. E isso é fundamental para um cristão. Como Igreja de Cristo, nossa visão das origens aponta também para o futuro e a eternidade. A redenção do homem começa no livro de Gênesis e toda a Bíblia dá continuidade a esse projeto divino, pois sem essa revelação para a Igreja seria impossível compreender o ato da criação. Não haveria como entendê-la. Segundo o biólogo William Provine, da Universidade de Cornell, New York, ele diz, aspas, Gênesis 1 e 2, como tudo e mais nas Escrituras, deve ser lido da perspectiva da fé. Não adianta ler simplesmente com o entendimento carnal, como se fosse um tratado sobre a criação para ser lido e compreendido de igual modo, tanto por crentes como por não crentes. Quaisquer posicionamentos que tentarem depreciar, desacreditar, ofuscar ou confundir a doutrina bíblica da criação, também o farão em relação à existência e à natureza de Deus e da Bíblia, como sua palavra, enfraquecendo e tornando tímida a fé do homem como criatura. A criação, conforme Gênesis, identifica a posição do homem em relação a Deus e às demais criaturas, dando-lhe resposta a uma das mais inquietantes indagações filosóficas: de onde viemos? Em Gênesis capítulo 1 e o versículo 26 lemos, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Da mesma forma, para o pastor David Wilkerson, as discussões bíblicas sobre a criação sempre têm um propósito maior: inspirar a adoração, encorajar os fracos, chamar a santidade e oferecer segurança em momentos difíceis. Muitas vezes, os cristãos se esqueceram disso, especialmente quando reduziram as narrativas da criação a tentativas de provar textualmente a existência de Deus. Muitos cristãos têm discordado, por exemplo, da natureza histórica dos primeiros capítulos de Gênesis. De igual maneira, tentar explicar a doutrina da criação para alguém que tenha aversão à fé bíblica teria pouca utilidade. A Igreja tem as Sagradas Escrituras como sua base de fé e conduta, com autoridade em toda a sua extensão. Porém, mesmo sendo bem estruturada e direcionada por textos bíblicos, pode tornar-se algo sem vida e entendimento, quando não se tem uma apreciação na fé, pois a intenção principal da doutrina da criação é um chamado à adoração, tendo sempre Jesus como centro dessa adoração. Qualquer intenção apologética que trata da doutrina da criação deve ter um lugar especial para Jesus. Isso nos mostra que Deus não precisa ser provado por meio de algum argumento lógico. Isso torna Deus vulnerável ao pensamento humano de alguns teóricos. Basta crer no início de todas as coisas, conforme está revelado em Gênesis, para compreender a finalidade delas. Crer pela revelação da palavra de Deus dá muito mais tranquilidade. Não é exagero dizer que existe uma certa acomodação
ao espírito do mundo presente, por parte de muitos que professam a fé em Deus e em sua palavra. Tal acomodação tem empobrecido a concepção da veracidade das Sagradas Escrituras e tudo o que elas ensinam nas áreas da religião, história e moralidade. Em consequência disso, muitos estão aceitando os métodos da alta crítica no estudo da Bíblia, sem perceberem que esses métodos foram os que destruíram a autoridade da Bíblia na Igreja Protestante da Alemanha no século XX. Assim como hoje, vem dilacerando os santos escritos junto aos liberais do século XXI, em questões ligadas à vida e à morte. Por isso é que temos que nos posicionar em questões de fé, crendo e combatendo, não apenas por ideologias religiosas, mas por fé naquilo que está escrito e afirmar tudo o que a Bíblia nos ensina. As Escrituras, portanto, apesar de toda a sua importância, não são a razão primária para se crer na criação, porque a própria Bíblia diz, embora possa ser uma declaração válida e verdadeira, precisa de um embasamento mais profundo da fé. A Igreja, sem uma firme convicção de fé, torna a doutrina da criação carente de solidez e profundidade. Contudo, ler as Escrituras também pode despertar a fé, conforme Paulo aos Romanos, no capítulo 10, o versículo 17. Nelas, a Igreja recebe um registro autorizado e normativo, dando direção e orientação para o entendimento sobre a doutrina da criação. Por meio desse entendimento, somos levados a adorar e louvar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Salmos 104, verso 1. O ponto mais elevado desse cântico é quando o salmista diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Esse é o verso 33. Tais expressões remetem aos atos criativos de Deus e levam, não só a nós, mas toda a criação a dar louvores e ações de graças por tudo que existe. Necessitamos reconhecer que toda a imensidão do universo, com todas as obras criadas, motiva-nos a louvar o Criador, dando-nos cada vez mais apreciação pelo primeiro versículo da Bíblia: no princípio, criou Deus o céu e a terra. Como já dito, a doutrina da criação não só nos remete às origens, mas também a contemplar as finalidades e os propósitos eternos de Deus. O apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Ao analisarmos as últimas palavras desse texto, tem-se a razão pela qual todas as coisas passaram a existir e foram criadas, que é Deus. Sendo assim, uma das várias formas de identificar o Criador por meio do universo e todas as coisas criadas. Outra vez mais, Paulo e Barnabé estiveram frente aos ouvintes pagãos e na cidade de Listra anunciaram-se mensageiros de um Deus vivo, aspas, e dizendo: senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Atos capítulo 14, versículo 15. Esse era sempre o papel dos apóstolos, anunciar a grandeza e o poder criativo do Senhor. Essa mensagem deve também ser reverberada pela Igreja enquanto estiver na terra. Citando uma vez mais o pastor David Wilkerson, na doutrina cristã da criação, encontramos, portanto, um tema comum. O sentido do universo não pode ser encontrado
em uma força cósmica impessoal, ou em uma teoria matemática, ou em uma abstração filosófica. Em vez disso, é encontrado em um Deus pessoal que quer relacionamentos com seres humanos. E ser humano é receber o dom do relacionamento, de amar e ser amado pelo Deus que o criou. Como cristãos, devemos lembrar que Deus rege todo o universo e que nada na criação deve ser adorado em seu lugar ou ademais dele. Além do mais, a criação traz alegria à Igreja de Cristo e isso a leva a dar graças por tudo que ele fez. Fecha aspas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Como anunciamos no título desse episódio, falaremos agora dos resultados de não crer na criação como doutrina. Quando olhamos ao redor, a natureza, a vida, nossa existência, somos impelidos a questionar, inquirir, buscar respostas, ponderar, crer, descrer, opinar, criticar, aceitar ou não, tudo que nos vem ao entendimento. Nesse ínterim, surgem panoramas e ideias na tentativa de suavizar nosso afã em busca de respostas que nos deixem confortáveis em relação ao que cremos. É, pois, justamente nesses momentos que abraçamos as consequências diante daquilo que aceitamos. De igual maneira, deixar de crer na criação como uma doutrina estabelecida por Deus acarretará distorções nos propósitos divinos para o homem, começando pela supervalorização das coisas em detrimento do Criador. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 25. Tomando, por exemplo, o que vemos hoje, a grande inversão de afetividade, a ênfase aos animais em detrimento das pessoas. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 39. Nas palavras de Jesus, o nosso semelhante condiz a condição original de como fomos criados, como diz, semelhantes a Deus. E nenhuma outra criatura foi dada essa marca. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 31. O amor excessivo aos animais é uma falha no entendimento sobre quem, na criação, teve um destaque especial. Quando não amamos nossos semelhantes, deixamos de dar o devido valor aos propósitos divinos de cultivar o amor, eliminando as possibilidades de vingança, mortes, homicídios ou até mesmo genocídios, no caso das manifestações extremas e aos massacres comunistas, como o caso do Holocausto. A falta desse conhecimento bíblico enobreceu as bases naturalistas no tocante à sobrevivência dos mais aptos. O profeta Malaquias nos diz: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Malaquias capítulo 2, versículo 10. Contrariamente ao que postula o evolucionismo, o homem foi criado superior aos animais, recebendo domínio sobre estes, como também para que servissem de base alimentar.
Existem grupos que atribuem o mesmo valor moral do ser humano aos animais. Outros dão-lhes o valor sagrado de adoração, como em algumas mitologias e religiões. Portanto, não somos semelhantes aos animais, nem oriundos deles, mas somos semelhantes a Deus, que assim, por direito, quis e aprove fazer. Obviamente, nada justifica maus tratos, crueldade ou formas irracionais em cuidar dos animais e protegê-los. Não é isso que estamos falando aqui, pois eles foram criados para o nosso bem-estar. Por causa da doutrina da criação, é que entendemos tudo isso de maneira coerente e plausível com os propósitos de Deus. Outro prejuízo para a vida cristã em não conhecer a doutrina da criação é a falta de crer no poder e autoridade da palavra de Deus. Ao vislumbrarmos a criação como uma doutrina, entenderemos o poder da palavra criativa de Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos, tema toda a terra ao Senhor. Tomam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Salmos 33, versículos do 6 ao 9. Quão poderosas ou são as palavras do Senhor. Aceitar isso é participar do poder e autoridade do Criador. Da mesma forma, o Evangelho é anunciado pelo poder da palavra. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Somente por meio da doutrina da criação podemos enxergar esse poder criador, revelador, transformador e redentor por meio de Jesus Cristo. Aos Coríntios, Paulo ainda escreve: pois a palavra da cruz é uma estutícia para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 e 24. Quais garantias temos que a palavra do Evangelho que pregamos pode transformar vidas, trazer salvação e vida eterna? É o mesmo poder que falou ao universo que viesse à existência e que todas as coisas fossem criadas do nada. Ela foi escrita, tornou-se palavra revelada pelo Espírito Santo, o qual inspirou homens comuns em diferentes épocas e estilos e os transformou em ferramentas poderosas. Portanto, a doutrina da criação é essencial para a salvação do homem. A criação demonstra a fonte de vida que vem de Deus, de onde tudo deriva. Por mais que os cientistas tentem criar em laboratório a centelha que deu origem à vida, jamais poderão, a partir dela, criar outras formas de vida. Disse também Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto, que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim se fez. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Somente o Criador é a fonte de toda a vida. Dele emana vida e sustentação para o homem, os animais, as plantas, as aves, os peixes e tudo o que respira e tem fôlego. O apóstolo Paulo, ensinando aos judeus em Icônio, em sua sinagoga, condenou-lhes sua idolatria, mostrando-lhes que seus ídolos em nada possuíam vida, mas sim o Deus Criador. E dizendo: Senhores,
por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Atos capítulo 14, versículo 15. E ainda aos atenienses, o Deus que fez o mundo e tudo o que neles há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 ao 29. É perigoso não crer na literalidade da doutrina da criação, pois ela nos ensina que sem Deus não haveria vida. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Profeta Isaías, capítulo 42, versículo 5. E ainda Jó, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó, capítulo 33, versículo 4. Ao mesmo tempo que Deus se revela como fonte da vida física, Ele também é a fonte da vida espiritual. Na criação, em Gênesis, vemos o homem recebendo de Deus o livre-arbítrio para viver eternamente ao seu lado. Mas devido à sua liberalidade de escolher, decidiu desobedecer, recebendo em si a recompensa pelo seu pecado, que é a morte, tanto física quanto espiritual. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Sendo Deus a fonte da vida, proveu ao homem, após sua criação e posterior queda, meios para ter o seu pecado redimido e a sua vida restaurada por meio de seu Filho Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Uma vez que o homem se afastou espiritualmente de Deus, morte espiritual, já não pode reatar essa comunhão senão por meio de seu Filho Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho conforme João, capítulo 14, versículo 6. Para quem não crê na criação como uma doutrina, na palavra criadora de Deus como sendo a verdade, nem ainda que Deus é o autor da vida, tanto física quanto espiritual, conforme vemos em toda a Bíblia, o que deve esperar então da vida futura? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Não crer na criação como uma verdadeira doutrina bíblica poderá levar o homem a perder o foco da verdadeira adoração, prostrando-se às mais variadas formas de veneração, muitas até vis e inferiores aos padrões de humanidade e decência. Um dos maiores propósitos da criação é servir de glória e louvor a Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia,
Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto a outra. Nada escapa ao seu calor. Salmos 19, versos de 1 ao 6. Toda a criação é convidada a louvar a Deus, pois não há outro semelhante a Ele. Todas as obras de suas mãos magnificam a sua majestade, pois por Ele foram criadas. Não vemos beleza moral, paternal, inteligente, cheia de amor, alegria e propósitos em outras vertentes e postulados criacionistas, como os narrados em Gênesis. Não há como não amar, adorar e servir a Deus diante de tamanha perfeição. Perfeição criadora. E isso é essencial para todas as criaturas. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formastes virão e te adorarão, Senhor. Glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Salmos 86, versos do 8 ao 10. E ainda, então vi outro anjo que voava pelos céus e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Por fim, ver a criação como uma doutrina em sua literalidade nos levará a ver Deus como Deus verdadeiro, a quem devemos adorar, confiar e servir. O homem, devido ao seu afastamento de Deus, apropriou-se de várias formas de render culto e adoração. Isso levou a humanidade a uma degeneração espiritual. Reinos, povos, nações criaram seu próprio Deus, cultos e sacrifícios, definhando em um caos moral, social e espiritual, trazendo grandes problemas e prejuízos para a sua existência. Não falamos de pessoas que detêm pouco conhecimento filosófico, secular ou científico, como julgam muitos, ao afirmar que crer no que está escrito na Bíblia é coisa para pessoas sem cultura ou intelectualidade. Os centros acadêmicos estão cheios de pessoas sem vida, sem alegria, sem perspectiva, sem propósitos e finalidades sinceras. Muitos, diante de tamanha confusão e solidão existencial, apelam para um abstrato sem rumo, sem finalidades. Creem apenas no que podem provar, como se a prova de algo fosse condição vital para a sua existência, mas continuam frias e vazias. Desconhecem o Criador das leis naturais, imutáveis, porque Ele é imutável. Precisas, porque Ele é perfeito. Inescrutáveis, porque Ele é intransponível. Vêem a perfeição de uma célula com sua complexidade irredutível, mas continuam crendo que algo sem propósito e organização deu origem a tudo. Veem a imensidão e perfeição do universo, criado com finalidades e propósitos, mas passam anos estudando um pedaço de osso, um fóssil, morto, sem vida alguma, tentando dar respostas às suas teorias refutáveis. É mais agregável, confortável, impactante crer na palavra de Deus, em sua doutrina, e saber que tudo foi criado para a satisfação de seu ser e imanência com sua criação. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra.
segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15. E ainda, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que há neles. Atos capítulo 4, versículo 24. Que pena que chegamos ao final dessa temporada. Louvamos a Deus por sua vida e de sua família, que com certeza nos acompanharam por todo esse tempo. Para mais informações sobre esses e outros assuntos sobre a criação, adquira o livro A Doutrina da Criação, uma perspectiva científico-bíblica, publicado pela editora Berea, ou também no site da livraria www.livrariaberea.com.br. Ore conosco neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Te louvamos, Senhor. Te agradecemos por todo esse tempo que aqui passamos, falando, trazendo revelações da Tua parte, Pai, expondo o que diz a Tua palavra, trazendo elucidações bíblicas, com fundamentos bíblicos, com contextualização bíblica e espiritual sobre este assunto tão valioso e tão importante para a vida não só cristã, mas para a vida de toda a humanidade. Ao vermos a Tua criação como uma doutrina, sem a qual nenhuma outra se sustenta. Obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir, nos ensinar, nos direcionar a expor este assunto de maneira clara e objetiva. Obrigado, Deus, por todos aqueles que participaram conosco ao longo desta temporada. Os abençoe de maneira especial, Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Sigam o programa Teologia Viva com outros assuntos especialmente produzidos para o seu enriquecimento teológico e espiritual. Nos veremos em outras temporadas. Até lá! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém.